Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje continuaremos a leitura do capítulo 20, a revelação de João. Enquanto andou entre os homens, Jesus, este jovem judeu encarnado, organizou uma igreja para que as cerimônias e os rituais de salvação fossem realizados e onde seus seguidores pudessem continuar sendo instruídos por ele mesmo após sua morte. A igreja tinha ramos em várias cidades das redondezas e os apóstolos procuravam manter a unidade dos ensinamentos, enviando cartas aos bispos que cuidavam da administração das congregações dos santos, título que era dado aos membros daquela instituição. No entanto, por terem se apaixonado pelo Cordeiro, seus seguidores ficaram cegos para a necessidade de seu sacrifício, de modo que sua morte abalou a crença de muitos, até mesmo de Pedro, a quem o próprio Cristo havia apontado como líder e profeta da igreja que ele havia organizado. Afinal, por ter sido patrão de seu pai, Jesus via em Pedro um líder nato. João, que ao lado de seu irmão Tiago auxiliava Pedro em sua posição de apóstolo sênior, escreveu 3 cartas aos membros daquela igreja advertindo-os quanto às mentiras que estavam se infiltrando no meio dos santos por causa dos falsos intérpretes. Os santos, ou em outras palavras, os primeiros membros da Igreja de Cristo, eram pessoas confusas e cheias de pecados, como nós. No entanto, por terem consciência de suas fraquezas, procuravam se aperfeiçoar seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus nunca os repreendeu por suas fraquezas. Pelo contrário, ele os elogiava por sua fé, ou seja, por suas ações em prol de um mundo melhor. No entanto, quando referia-se aos líderes religiosos da época que dedicavam sua vida ao ensino e interpretação das Escrituras, como os fariseus e saduceus, Cristo os chamava de raça de víboras, de hipócritas, justamente porque seus ensinamentos eram fruto da má interpretação, muitas vezes intencional, das porções da verdade que haviam recebido. Eles estavam tão centrados nas aplicações de penas e no misticismo gerado por antigas profecias que não conseguiam enxergar o real espírito da lei. Embora se mostrassem interessados na salvação de seus irmãos, estavam mais empenhados em salvaguardarem suas próprias posições de poder entre o povo. O mesmo tipo de atitude dos líderes judaicos que Cristo criticava se infiltrou na liderança dos santos de sua própria igreja após a sua morte. Por causa da perseguição do Império Romano aos novos cristãos que eram constantemente presos, julgados e condenados à morte na arena ou na cruz por serem considerados perturbadores da paz, em vista de sua oposição ao poder constituído da época, ficava cada vez mais difícil para os apóstolos manterem a unidade dos santos, impedindo que falsos ensinamentos se espalhassem em seu meio. Paulo, Silvano e Timóteo, os apóstolos presidentes na época, enviaram uma carta ao ramo da Igreja de Cristo na Tessalônica, capital da província romana da Macedônia, na qual advertiram o povo daquela região, dizendo: não abalem rapidamente o entendimento, nem fiquem perturbados nem pelo Espírito, nem pela palavra, nem por cartas como se tivessem sido escritas por nós, como se já tivesse chegado o dia do Senhor. Nenhum de vocês deve se deixar enganar de modo algum, porque senão virá a primeira apostasia e será revelado o homem da ilegalidade, o filho da perda, aquele que se opõe e exalta a si mesmo acima de tudo, e ele será chamado de Deus ou será adorado como se o fosse, a ponto de entrar no templo de Deus e assentar-se ali provando para si mesmo que ele é Deus. A expressão antropostesanomias, traduzida como homem da ilegalidade, refere-se a um ser humano e não a uma figura demoníaca, como muitos acreditam que seria o anticristo, que é o filho da perda, aquele que perdeu a capacidade de enxergar a verdade e espalha a mentira entre os homens. Este homem poderoso, ou organização poderosa, se apresenta diante de todos com um discurso populista e oportunista que atrai facilmente aqueles que perderam a capacidade de amar o próximo ou reconhecer a verdade. E com o apoio dessas pessoas ignorantes e sem empatia, ele se exalta acima de tudo. E quando seu poder político se associa ao poder religioso, passa a ser respeitado por todos, como se suas palavras viessem do próprio Deus, pois o povo não percebe as abominações que ele diz. E por ter alcançado tamanho poder, ele se confunde e acredita na mentira que ele mesmo criou. E foi para evitar tal apostasia que João escreveu as 3 epístolas que na Bíblia atual antecedem o livro da Revelação de João, mais conhecido como Apocalipse,
mas que possivelmente foram escritas na mesma época ou até mesmo posteriormente àquele livro. Com a disseminação da cultura helênica pelas terras do Levante, escolas de ética gregas chamadas de paideia começaram a ficar populares naquelas terras. Houve uma certa resistência por parte dos palestinos, principalmente dos rabinos fariseus, que não aprovavam a concorrência entre tais escolas e as escolas das sinagogas, fazendo com que perdessem dinheiro. E para boicotar a concorrência, diziam que a nudez praticada nos ginásios constituía grave ofensa às leis de sua religião. No entanto, frequentar as paideias era sinal de status naquela sociedade imperialista, de modo que os cristãos não demoraram a aderir à prática, adaptando os ensinamentos dos antigos filósofos aos ensinamentos de Cristo. Foi para tal paideia que João escreveu alguns trechos de suas epístolas. Naquele ano, muitos mestres e alunos haviam aprendido sobre as revelações do próprio João a respeito do anticristo, e ele lhes escreveu para anunciar que suas profecias estavam começando a se cumprir. Quando fala que chegou a hora final, está falando do fim da igreja como Cristo a havia instituído e do início de um período de apostasia sobre o qual havia falado em suas revelações. Dirigindo-se a eles, ele disse: Pupilos, a hora final chegou, e conforme vocês ouviram, o anticristo se acerca, e mesmo agora anticristos surgem aos montes, pelo que concluímos que esta seja de fato a última hora. E é de nosso meio que eles saíram, mas não exatamente de nós. Se fossem de nós, teriam permanecido a todo custo conosco, mas isso é para que se manifeste que nem todos são dos nossos. E vocês, que receberam do Espírito a unção sagrada e ouviram tudo, eu não lhes escrevi para desconhecerem a verdade, mas para conhecerem, e por saberem que qualquer mentira não surge senão da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que recusa que Jesus não seja o Cristo? Este é, portanto, o anticristo, aquele que recusa o Pai e o Filho. A palavra arnômenos indica uma recusa ou negação a algo que já se tem por certo. O que João quer deixar claro em seu discurso é que existe uma diferença entre o mentiroso e aquele que é enganado. O enganado não conhece a verdade e por isso pode ser convencido de qualquer coisa e, tendo sido convencido, acaba persuadindo a outros, perpetuando o engano. Já o mentiroso conhece a verdade e age conscientemente em oposição a ela. Um político corrupto, por exemplo, sabe que a corrupção é errada. Ninguém precisa convencê-lo de que ele está agindo de má fé quando aceita uma propina ou suborno. Ao subir em um palanque em época de eleição, ele aponta outros políticos reconhecidamente corruptos e diz que, se for eleito, combaterá a corrupção. Os eleitores, por não saberem que ele toma parte nas mesmas práticas criminosas ou comete delitos ainda maiores, como assassinatos de pessoas que tenham participado de alguma dessas negociações ilícitas ou que tenham tomado conhecimento delas e possam de algum modo incriminá-lo, por não procurarem conhecer o que se passa nos bastidores do poder, tais eleitores são enganados pelos discursos demagogos daquele político mentiroso e corrupto e votam nele. Um líder religioso que não tem conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo, pois já o aprendeu distorcido, e sobe em um púlpito para disseminar ódio, pois é isso que ele consegue enxergar quando lê as Escrituras, tal líder está tão enganado quanto a congregação que o segue. Mas quando este mesmo líder torna-se milionário às custas de pessoas, geralmente pobres, que vão aos pés de seu altar esperando uma solução milagrosa para os seus problemas, porque ele as convenceu de que seu Deus as ajudará se tais pessoas fizerem algum sacrifício financeiro que o beneficiará diretamente, tal líder religioso sabe que o que está fazendo é estelionato. Seu discurso destoa completamente do discurso de Cristo, e por conhecer os ensinamentos de Jesus e pregar algo que é exatamente o contrário do que o próprio Cristo pregaria, ele se torna, portanto, um anticristo. João estava falando diretamente com pessoas que haviam estudado o Evangelho para se tornarem mestres. Ele sabia que eles conheciam a verdade, mas ao mesmo tempo sabia que seria de seu meio que sairiam, e já estavam saindo, os anticristos, ou seja, os mentirosos, aqueles que enganariam o povo em busca de mais poder e enriquecimento.
A revelação de João começa com advertências severas sobre o rumo que a Igreja dos Santos estava tomando e com uma previsão de total dispersão das verdades do Evangelho compartilhadas com aquele povo que em tão pouco tempo havia distorcido tudo o que ele lhes ensinara. Cristo havia passado todo o seu ministério ao lado da escória da sociedade judaica, pobres, enfermos, pessoas de índole moral duvidosa. De fato, até na morte foi crucificado entre dois ladrões e disse a um deles que ele mesmo receberia no paraíso. Ele não levantava sua voz contra os enganados, ele a levantava contra os mentirosos, contra aqueles que se aproveitavam da ignorância do povo para ganharem poder, influência e riqueza. O alvo das críticas de Cristo eram os líderes que alimentavam preconceitos e faziam pesar a balança da desigualdade e não o povo oprimido por eles. João compreendia plenamente a mensagem de seu irmão e sabia que se os discípulos distorcessem os ensinamentos de Cristo e disseminassem mentiras em seu meio, as estruturas da igreja ruiriam e os efeitos seriam devastadores. Embora se costume dizer que a verdade é relativa e cada um tem a sua, e que cada um deve buscar essa chama da verdade particular que todos carregam dentro de si, o fato é que há uma verdade que é absoluta e maior que todas essas. Não há uma igreja ou livro sagrado que detenha essa verdade em sua forma absoluta. Até o próprio Cristo foi recebendo porções dessa verdade durante sua vida até que tivesse a consciência perfeita. Mas uma vez que esta verdade é de fato compreendida, ela engloba todo o conhecimento, pois é inclusiva e se conecta com tudo o que é bom e com tudo o que é ruim, de modo que bem e mal passam a fazer sentido como forças complementares. E o que antes era mistério ou misticismo passa a ter uma clareza que não se enxerga somente com a lógica da ciência, nem somente com a intuição do espírito, pois a verdade absoluta se comunica com todas as óticas, por mais antagônicas que elas sejam ou pareçam ser. A verdade é o conhecimento dos deuses. É a consciência plena de si mesmo, dos outros e do meio em que se vive. É o conhecimento do bem e do mal. Por bem classificamos o que é luz ou clareza e por mal o que é sombra ou escuridão. Não podemos confundir bem e mal com o que é bom ou ruim, pois o que é bom para um nem sempre é bom para todos, e o que prejudica alguém pode, pela compensação do universo, beneficiar a outrem. De modo que o conhecimento da verdade não é um conhecimento maniqueísta, que demoniza certas coisas, ações ou indivíduos e santifica outros, mas uma aceitação consciente da necessidade de ambas as polaridades para o desenvolvimento pleno da consciência. É a constatação de que há frio por já se ter experimentado calor. É a sensação tranquilizadora do alívio que vem após a agonia da dor. É a certeza de que se sente saudades por já se ter estado junto de alguém que agora está distante. A verdade vem pelo amor, que é uma outra palavra para conhecimento, compreensão ou sabedoria, cuja força oposta é a dor, sinônimo de dúvida, incômodo e ignorância. Quando Cristo perguntou a Pedro: "Você me ama?", ele não estava se referindo a Pedro somente, mas a qualquer que se propusesse a cuidar de seu rebanho. E sua pergunta de fato era: "Você me conhece?". Quando Pedro respondeu pela terceira vez que o amava, ou seja, que o considerava como se fosse seu irmão e que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cuidar dos santos, Jesus lhe explicou que sabia que ele se esforçaria em fazê-lo por toda a sua vida, mas por não conhecê-lo de fato e não dar-se a conhecer, chegando à sua velhice, outras pessoas vestiriam o manto de sua autoridade, tomando o seu lugar de liderança, e por não amarem a Cristo, ou seja, por não conhecê-lo de fato, conduziriam o seu rebanho para lugares que ele não gostaria. Se Cristo aparecesse a esses líderes religiosos e lhes perguntasse se eles o amavam, eles certamente diriam que sim, pois sua ideia de amor está ainda muito arraigada à ideia de paixão. Seu conhecimento de Cristo é superficial e isso se revela em suas ações, conduzindo os santos de um modo que o próprio Salvador jamais conduziria. Muita gente diz: "Eu amo você",
quando quer de fato dizer estou apaixonado por você. E por isso a compreensão do conceito real da palavra amor fica comprometida. Eu amo você significa eu o conheço bem. Ou seja, vivi tanto tempo ao seu lado que já sei o que você pensa, pretende ou vai fazer. Experimentar esse tipo de sentimento é viver sem surpresas. A surpresa é fruto da paixão. Estar apaixonado é criar uma ideia do outro e julgá-lo a partir dessa ideia. É não conhecer o outro o suficiente a ponto de não saber o risco que se corre por ficar ao seu lado. E justamente porque se arriscam, muitos acabam colhendo experiência. Nem sempre essa experiência será positiva, afinal, flertar com quem não tem o menor respeito por você pode ser muito perigoso. Por outro lado, a paixão pode ser uma poderosa força de atração que nos permite encontrar aquilo que se conecta conosco de forma perfeita. A paixão pode gerar experiências positivas ou negativas, mas é o modo como se lida com tais experiências que gera conhecimento e sabedoria ou aprisiona o apaixonado em uma rede de ignorância e miséria. Por saber disso, o pai da mentira, que é um mestre na arte de vender seu peixe, sempre fará suas meias-verdades parecerem inteiras a quem lhe dá ouvidos. E somente quem conhece a verdade em sua plenitude pode perceber as falhas de uma meia-verdade. Para se conhecer essa verdade, é preciso se despir, se desnudar de todas as roupas, máscaras ou escudos. É preciso olhar para o próprio espelho e ver além do que ele nos mostra. Conhecer a si mesmo não é o mesmo que apaixonar-se por si mesmo. O apaixonado tem uma visão limitada do objeto de sua paixão. Para se conhecer essa verdade, é preciso ter coragem para perguntar: quem é Deus? E não achar que a resposta para esta pergunta está em um livro somente e é conhecida somente por um povo. E no processo de descobrirmos o que é divino, nos depararmos com o que há de mais humano em nós mesmos e, diante disto, ousarmos perguntar: quem sou eu? Sendo humildes e honestos para vasculhar possíveis respostas escondidas nesse emaranhado de personas que criamos na tentativa de ser aceitos em diferentes contextos sociais, podendo tomar parte neles. E por fim, compreendendo quem somos e o que nos faz felizes, olharmos para todos esses bilhões de indivíduos que moram conosco nesta mesma casa flutuante que chamamos Terra e perguntarmos: quem são vocês todos? Estando atentos para percebermos que, apesar das peculiaridades que nos distinguem como indivíduos, eles não são tão diferentes de nós, assim como nós não somos tão diferentes de Deus.